terceira parte do nosso Avenida das Artes, agora com a artista plástica Mónica Favério, ou melhor dizendo, Favério, que tem que ser italiano, não é, Mónica? Os acentos lá não se usam muito, mas é mais cantado, não é? Favério. Olha, Mónica, muito obrigado por estares aqui. Mónica é uma artista plástica, em específico ela dedica-se sobretudo também hoje ao campo, aliás, para além de outras áreas das artes plásticas, mas sobremaneira hoje o vidro, não é, Mónica? Hoje o vidro, digamos... É a tua paixão? Sim, a minha paixão há mais que 27 anos. Porque acho a paixão que eu tenho para ele é ligada à transparência. Trabalhei antes com umas cores, só que o papel parece que fixa digamos, a matéria fica fixada no papel e não consegue transparir, não consegue escorrer e fluidir. E o vidro não dá esta oportunidade que é assim, cada pessoa lê numa forma em que quer, e a luz também ajuda muito, a luz do dia. Os vitrais um bocado nasceram, eu comecei com os vitrais, digamos. O meu percurso foi ligado também a um mestre italiano, onde tirei o meu curso, um mestre muito conceituado que trabalha em Milão. E foi assim, foi um bocado como uma brincadeira. E depois ele me viu numa exposição ligada às mulheres. Estamos a ver alguns vitrais, precisamente desse teu trabalho. Sim, este é um dos primeiros trabalhos que eu fiz sozinha. Esta é uma claraboia, é uma pirâmide de bastante metros quadrados, que está na minha terra, em Como, e num showroom, é feita exclusivamente com vidro soprado. E esses são outros trabalhos, assim, digamos, que estão em casa particulares. A beleza do vidro é mesmo aquele ponto, não é, de vida, de luz que se criam depois. Pronto, essas são peças também mais clássicas, são mais ligadas à tradição religiosa, que muitas vezes também tenho de fazer por causa de... Pronto, são encomendas. Das encomendas que fazem, não é? Esta técnica também, as técnicas, digamos, há mais que milénios não mudaram. A grisalha utiliza-se, que são óxidos que se utilizam para pintar os vidros, se utilizam desde sempre. As catedrais de Notre-Dame têm exemplos fantásticos, que têm mais que 1000 anos, e os vidros estão lá impecáveis. Do vitral depois, passei um bocado pela paixão da fusão. Porquê? Porque a fusão, digamos, são esculturas, podem-se criar esculturas. A fusão que te permite precisamente a modulação da própria matéria, não é? Exato. Mas sempre lá está, com este fator transparência, não é? Que não é metal, não é cerâmica, é o vidro, e deixa esta translucidez e cria, se uma pessoa olha para uma peça em fusão... Vamos a ver mais alguns dos seus trabalhos, estas peças são as rosas, exato, que estas também estão ligadas também a um tema que eu desenvolvi ligado às mulheres. Sim, esta ideia da fragilidade, que é a rosa, e a forma por baixo, que eram uns cubos, onde eu achava que lá dentro estava toda a memória da mulher, a memória mesmo em senso geral. São trabalhos ainda desenvolvidos há alguns anos atrás, estes. Digamos que a parte artística foi mais fácil desenvolvê-la alguns anos atrás. Mesmo a nível de público e de resposta, tenho que dizer que a crise realmente limitou o espaço do trabalho, exato. Não é? Sim, limitou imenso o espaço de trabalho, e também uma pessoa sente-se mesmo mais constrangida a fazer obras mais clássicas
e mais, digamos, entre aspas, apreciada, especialmente neste fator que é este país, o Portugal. Eu acho que as pessoas aqui sentem-se um bocadinho com medo de arriscar em ter coisas e querer coisas nas próprias habitações um bocadinho mais contemporâneas. E originais, não é? E mais originais, sim. Este fator também limitou-me mesmo muito no tempo, então há essas duas vertentes, é o vitral, cravado ao chumbo, não é? Que é mais clássico, e a fusão que deixa mais liberdade. Isso sem dúvida. Mónica, estavas a falar precisamente de Portugal, uma italiana em Portugal, então conta-nos agora um pouco a tua história. Antes de, já voltamos à tua arte, às tuas obras, à tua paixão, não é? Que é o vidro, mas fala-nos agora um pouco de ti. Esta Mónica Faveri que veio para Portugal há muito tempo, foi? Já fala também português? Domina aí a língua portuguesa a 100% já? Eu pairei aqui há 18 anos, praticamente vais fazer 18 anos em junho. Tu és natural de onde, Mónica? De Como. Como que fica? Fica no norte, fica ao norte de Milão, e fica muito próximo da Suíça. Aí mais famoso é o Lago de Como, e eu estou aí perto, pelo menos meus pais agora moram aí perto. Pois, quando tu estás no meio, como a Itália, onde há realmente muito apetite por tudo que é o fator estético e artístico, e é fácil, porque as pessoas estão educadas mais a apreciar as artes. Parece que todo mundo pode aceitar esses valores como são para ti, digamos, como tu foste habituada, como foste educada. E neste assunto, eu participando numa feira ligada ao vidro, pronto, foi uma paixão, apaixonar-me por um português que fazia esse trabalho. Foi por inerência Digamos afetiva. Os criativos são assim um bocado inconsciente, muitas vezes. Eu acho que é isso que ajuda a parte criativa e às vezes que cria alguns problemas assim mais, digamos, técnicos, se assim falamos, mas quis vir viver em Portugal, deixei o meu ateliê na Itália, uma parte mesmo do trabalho que já estava a desenvolver muito bem ficou para lá. Toda a gente diz, mas porquê? Porque lá dizem porquê, lá aqui dizem, não, fizeste bem, porque tu precisas de dar um toque de cor e de criatividade a este país que precisa. Então, eu estou sempre assim dividida, não é? Até o sotaque, quando estou na Itália, já me perguntam se o meu sotaque de que região é da Itália, que já parece que não estou a falar já o bem italiano já não tem um sotaque agarrado à sua região, não é? Isso já fica. Eu quando me disseram isso comecei a ter assim, não sei, digamos, problema de identidade. Mas hoje Portugal é uma dupla paixão, não é? O Portugal é um país tranquilo, se calhar para uma italiana um bocadinho demais às vezes. Tentamos nós criativos de dar mais força no que fazemos, mas muitas vezes realmente temos um ambiente à volta que limita-nos bastante. Bastante, não é? Por exemplo, agora estamos a trabalhar no ateliê com os vitrais de uma igreja, são vitrais muito grandes, mas é difícil propor qualquer coisa de mais livre, não é? As pessoas querem ainda que as caras dos Cristos tenham aquele sofrimento e aquelas cores, e tem que ser assim, quer dizer, ainda é muito difícil aqui... É tudo muito tradicional, não é? Sim, muito tradicional. Pronto, mas devagarinho, aqui que dizem, não é? Devagarinho, vai tudo devagarinho. Mas isso não impede da Mónica aceitar desafios. Sim, e aceitou um desafio também do município de Vila Nova de Gaia, por isso está com uma exposição na Casa Barbeau, em Gaia, não é? Quem quiser visitar, Casa Barbeau, que é a Casa da Cultura, na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, poderá visitar, precisamente, uma exposição da Mónica Faveri, que é intitulada, Mónica? Efervescente. Efervescente. Então porquê? Porque realmente aí, lá está, a expressividade mesmo
teve a liberdade quase absoluta, porque quis dar ao vidro numa forma muito... Nós estamos a ver essas simples. peças, algumas das peças que estão patentes nessa exposição, não é? É verdade. Aqui foi só o vidro que falou, quer dizer, quase pouca cor, foi pouca cor introduzida aí nas peças, efervescente porque são peças, para mim, bastante livres. Tem uma forma livre e muito mais contemporânea, não é? Aqui há umas peças que são pedras mesmo, pedra do mar, porque a matéria vidro é ligada efetivamente ao... Aqui temos peças de cerâmica, não é? São peças cerâmicas que desenvolvi com um artista português, que é Miguel Netos, que trabalha muito bem a cerâmica. Lá está, as peças estão assim um bocadinho a pairar por cima do vidro, não é? Como se o vidro estivesse em italiano se diz coccolá-las. Coccolá-la quer dizer aconchegá-las. Este também sempre com as pedras. E tenho algumas também com umas cores, estas são as mais coloridas, são peças, estas bolhas de vidro, sim, são feitas com vidro de Murano, para o meu companheiro, Sérgio Lopes, que trabalha o vidro soprado, que era a técnica que me faltava. E ele, digamos, começou também a ter a paixão para o vidro e não alcançou um bocadinho as técnicas que eu utilizo, mas depois apaixonou-se para o soprado, que é uma técnica que eu nunca me aproximei. E realmente a conjugação é engraçada, eu acho muito engraçada. Mónica, essa partilha também com artistas da tua arte, o procurar fazer conjugação e inter-relação de artes também é timbre no teu trabalho, não é? É importantíssima, Delfina, eu acho que é fundamental. Também desenvolvemos uns projetos com madeiras, não é? Com madeiras e ligadas às aldeias do Xisto, e o projeto chamou-se Água Musa e já fui para uma feira em Karlsruhe, na Alemanha, o ano passado, e nestes dias vai estar, outra vez está nestes dias, e as semanas anteriores desenvolvemos outras peças e a conjugação foi fantástica, foi vidro e lá trabalhada em feltro, ou seja, água e sabão, lá de alpacas. Foi uma experiência fantástica, feita com a nossa amiga alemã, que vive e trabalha nas aldeias do Xisto. E há sempre um bocado de medo, não é, no início, nestas digamos, criações novas, um bocadinho assim, completamente fora do vulgar. Nestas áreas e nestes projetos... Temos a ver outros trabalhos, não é? Esses são outros trabalhos. Este é feito pois, com a técnica da cera perdida, que é a técnica da escultura em bronze. Em bronze. Digamos, a cera com moldes, não é? Sim, é feita com molde, exato. A matriz é feita em cera e depois trabalhada com gesso. Digamos, simplificando, porque é muito mais complexo. São dias de trabalho. Por acaso darei um excelente programa, porque nós estamos a falar do vidro, isto de trabalhar a matéria vidro, explicar é difícil, mas precisamos de a ver. Então, um dia destes temos que ir ao teu ateliê e filmar precisamente esse cruzar de caminhos com que se trabalha o vidro, e que tu também gostas e com tanto tipo de variedade de técnicas que tens usado no teu trabalho. A joia que trazes também é fruto do teu trabalho? Essa é fruto do trabalho de Sérgio, porque ele trabalha o vidro soprado. Dentro é baço. Vazio. Tem vácuo, é vazio, exatamente. Exato, sim. É vazado. Trabalhar o vidro é muito complexo, porque a estrutura, digamos que o vidro foi uma extraordinária invenção humana, porque na natureza existe só numa pedra que aproxima-se à composição do vidro, que é a obsidiana, que é a pedra lávica. Mas os humanos conseguiram desenvolver esta conjunção entre matérias que são realmente, digamos, opacas, não é?
como a silício, o cálcio e muitas outras. E essa coação, digamos, essa coação de uma temperatura que pode rodar à volta de 1200, 1400 graus, magicamente nasce esta matéria que nos primórdios do trabalho do vidro, quem trabalhava mesmo o vidro eram considerados alquimistas, não é? E o fato do vidro e da elaboração mesmo dos trabalhos, das fases ligadas à composição de peças, era extremamente, digamos, reservado a pouquíssimas pessoas. Também na terra do vidro em Itália, isso eram segredos. As pessoas que, digamos, que trabalhavam nessas oficinas e decidiam por qualquer motivo, qualquer situação, sair da cidade de Venezia, os proprietários dessas fábricas chegavam a ter como reféns uns familiares desses trabalhadores. Que era para não passar as técnicas, os segredos das técnicas. Exato, que depois passaram, não é? Depois passaram, o vidro desenvolveu um bocado, parece, não é? O que se conhece mais foi no Médio Oriente, mas também foi muito na China, mais antigamente, e depois desenvolveu com os romanos, que começaram a fazer peças úteis. No Antigo Egito também já usavam. Também, exato, antes. E no Antigo Egito usavam-se mais, digamos, para decoração. Os romanos começaram a utilizá-los para preparar objetos que serviam para conter óleos, ou essências, ou vinho. Foi assim que desenvolveu. O vitral nasceu um bocadinho depois, não é? A exigência era fechar espaços, a exigência era construir peças grandes, mas ainda não se conseguia. Então começaram a pensar de ligar estes vidrinhos, todos coloridos, com chumbo. E o chumbo ainda agora tem a mesma função, não é, de ligar estas peças e construir mosaicos que servem ainda para Esses, já que estamos a falar em chumbo, o chumbo é naquelas linhas, não é? Sim, faz a chumbo ligação são nessas linhas. Dos visos. Essas são peças religiosas e esta é uma reinterpretação de um peixe. Estes são trabalhados com vidros soprados à boca. São diferentes mesmo as origens dos vidros, porque há vidro industrial, há vidro trabalhado mesmo soprado à boca, que são os mais valiosos também. Como é que a gente consegue entrar em contacto com a Mónica Favério para, se quisermos ter um vitral em casa, como é que podemos falar consigo? Tem algum site? Temos um site que é www.invidro.com. www.invidro, invidro.com. Sim, sim. Invidro porque nós tínhamos antigamente um espaço perto do Largo da Maternidade, era no Largo da Maternidade, e aí havia o conceito de in vitro. E, então achamos muito engraçado jogar um bocadinho entre in vitro e in vidro e usamos um bocadinho esta palavra que digamos, ficou simpático para nós. Às vezes faz um bocadinho de confusão porque realmente não sabem o que realmente fazemos. Mas estás, há bocado disseste, Mónica, que estávamos a trabalhar num vitral, é para alguma igreja também? Sim, é uma igreja muito pequenina que é situada perto de Coimbra. E esta vila é giríssima porque tu chegas a esta vila, depois o caminho não vai mais para frente. e esta povoação quis ter uns vitrais na igreja, aliás, estavam a modificar toda a parte da arquitetura da igreja para receber os vitrais. E isso vai ser E ela está à nossa espera porque entre os vitrais está uma peça que representa o São João, e o São João é muito próximo, então temos que acabá-lo. Então vocês estão a trabalhar com toda a força, não é? Sim. Mónica, mais projetos que temos aí para o futuro?
A Mónica Favério, uma italiana em Portugal que é apaixonada pelo vidro, pelos vitrais, pelos objetos de arte. Que projetos é que mais temos? Projetos, eu às vezes, tenho a ser sincera, perco um bocadinho o entusiasmo. A noção dos limites ou perde o entusiasmo? Pior, perco o entusiasmo. Porque já fomos desenvolvendo peças com desafios muito grandes, a nível também técnico. E neste momento, realmente, se calhar, questões técnicas ligadas também ao vitral e o tempo, mesmo muito tempo que isso necessita para ser depois finalizados, deixa-me um bocadinho de lado esta parte artística, para agora. Mas às vezes é só olhar para um pormenor, quando todos passam à frente de qualquer coisa e não têm percepção do que está aí, uma pessoa que tenha um bocadinho vontade de criar, vê aquele ponto e só dá um ponto que pode ser um reflexo de uma gota numa folha ou qualquer coisa, e aí já se desenvolve qualquer coisa que dá asas, não é? Depois há uma parte que está lá dentro e que é extremamente necessária e importante para viver. Pelo menos para mim é assim. Nós vamos aproximando do final do nosso programa. Uma mensagem tua, Mónica. Uma mulher que, apesar de às vezes desanimar, mas não para. Não paro. Os meus amigos italianos dizem que são, digamos, muito... Não sei se é inconsciente ou corajosa. E elas dizem inconsciente, mas corajosa, eu digo que sou inconsciente. Acho que deveríamos apostar mais em tudo o que é ligado à beleza. É isso. Eu tenho muito medo muitas vezes, porque quando falo com pessoas que têm filhos que adoram tudo que é a parte criativa da vida e escolhas também ligadas às escolas, ligadas à arte, e as mães costumam dizer, escolheu artes, como se tivesse de ir para a guerra. Isso eu acho que, como italiana, quero dizer, temos que acabar com isso. Temos que mesmo acreditar mais, é isso. E querer mais coisas bonitas. E não ter medo de ter coisas e objetos ou formas diferentes dos outros. Porque muitas vezes as pessoas chegam a querer coisas que já viram. Eu já vi isso, quero igual. Não. Em Itália, assim, não, já toda a gente tem aquilo, eu não quero nada disso, quero uma coisa diferente. Eu acho que isso é... E isso deve passar pelas artes plásticas, pela música, pela dança, não é? Exato, perfeito. De uma forma geral, na amplitude de todas as artes. Com certeza. Uma pessoa que saboreia a música, a dança, qualquer trabalho que faça mesmo para viver, e eu acho que desenvolve sempre isso, uma parte criativa que nós precisamos para tudo o que nós estamos a fazer, não é? E é com essa mensagem tua, de brilho nos olhos, quase 2 vidros de imaginação e criatividade e um bonito sorriso, que eu te agradeço, Mónica Favério, ter estado aqui connosco na Avenida das Artes. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado eu também. Adorei. E seus telespectadores, obrigado também por terem estado aí, aqui no nosso Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na nossa RTV. Fica aí até ao próximo programa e vai acompanhando todos os nossos programas que passam aqui na RTV.